O cérebro que você tem hoje não é o mesmo de quando você tinha 30 anos. E isso não é uma crítica, é biologia pura. A partir dos 45 anos começa um processo que a medicina chama de declínio cognitivo fisiológico. Fisiológico significa que é esperado, que faz parte do ciclo natural do organismo. Mas esperado não significa inevitável na velocidade que costuma acontecer. Porque o que a maioria das pessoas faz sem saber é acelerar esse processo de forma drástica. O que acontece dentro do seu cérebro nessa fase da vida é basicamente isso. A produção de neurotransmissores começa a cair. A mielina, que é a capa protetora dos seus neurônios, começa a se deteriorar. O fluxo sanguíneo para determinadas regiões do cérebro diminui. E a inflamação crônica, que muitas vezes você nem sente, começa a corroer silenciosamente as estruturas responsáveis pela memória, pelo raciocínio, pela concentração. O hipocampo, que é a região do seu cérebro diretamente ligada à formação de novas memórias, literalmente encolhe com o tempo se não for nutrido da forma certa. E o que nutre o hipocampo? O que protege seus neurônios? O que reduz a inflamação cerebral e aumenta o fluxo sanguíneo para as regiões que precisam? A alimentação, não exclusivamente, claro. O sono importa, o exercício importa, o estresse gerenciado importa. Mas a alimentação é a base, é o combustível. E quando o combustível é errado, nenhuma outra estratégia funciona com eficiência plena. Então vamos falar de comida. De verdade. Com profundidade e com carinho, porque esse assunto merece. O primeiro alimento que eu quero que você coloque no seu radar é o peixe gordo. Sardinha, salmão, atum, cavala, arenque. Eu sei que quando falo peixe gordo, algumas pessoas torcem o nariz, mas essa gordura é exatamente o que o seu cérebro está pedindo aos gritos. O cérebro humano é composto em grande parte por gordura. Cerca de 60% da sua estrutura cerebral é gordura. E o tipo de gordura que ele mais precisa para funcionar bem se chama ômega 3, especialmente nas formas EPA e DHA. O DHA é o componente estrutural dos neurônios. Ele está presente nas membranas celulares do seu cérebro e é essencial para que as sinapses funcionem com eficiência. Sinapses são as conexões entre os neurônios, são o caminho pelo qual as informações trafegam. Quando você tenta se lembrar de algo e não consegue, muitas vezes o problema está exatamente aí, as conexões estão lentas, frágeis, mal nutridas, o DH as reconstrói. O EPA, por sua vez, age como um poderoso anti-inflamatório cerebral. Ele reduz a neuroinflamação que está destruindo sua memória de dentro para fora. Estudos publicados nas revistas mais respeitadas do mundo mostraram que pessoas com maior consumo de ômega 3 têm hipocampos maiores, memórias mais afiadas e menor risco de desenvolver demência. Não é teoria, é dado, é evidência. E a fonte mais biodisponível de ômega 3, ou seja, a forma que o seu corpo absorve com mais facilidade, é exatamente o peixe gordo. Comer peixe 2 ou 3 vezes por semana já faz diferença mensurável na função cognitiva. Agora, deixa eu te falar de um alimento que é humilde demais para o poder que carrega. O ovo inteiro, com a gema, porque é exatamente na gema que está a colina, um nutriente que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que é absolutamente fundamental para a memória. A colina é precursora da acetilcolina, que é o principal neurotransmissor associado à memória e ao aprendizado. Quando os níveis de acetilcolina caem, a memória vai junto. Isso é fato clínico. E sabe quem tem níveis cronicamente baixos de colina? Quase todo mundo que segue uma dieta moderna, especialmente quem evitou a gema do ovo por décadas achando que ela fazia mal. A gema do ovo foi demonizada por muito tempo por conta do colesterol, mas a ciência avançou. Hoje sabemos que o colesterol alimentar tem impacto muito menor nos níveis de colesterol sanguíneo do que se pensava e que os benefícios da gema, especialmente para o cérebro, superam em muito qualquer preocupação para a grande maioria das pessoas saudáveis. Comer 2 ou 3 ovos inteiros por dia já é suficiente para elevar significativamente os seus níveis de colina, e quando a colina sobe, a acetilcolina sobe junto. E quando a acetilcolina sobe, você começa a notar a diferença. A memória começa a funcionar com mais fluidez, as palavras voltam mais rápido, os nomes ficam, as conversas fazem mais sentido e você consegue acompanhar o raciocínio com mais agilidade. Mas eu não posso falar de alimentos para o cérebro sem falar do mirtilo. O mirtilo, ou blueberry, é provavelmente o alimento com maior concentração de antioxidantes que você pode consumir de forma acessível e regular. E antioxidantes no contexto cerebral são armas contra o estresse oxidativo, que é um dos principais mecanismos de destruição neuronal associados ao envelhecimento. O que são os antioxidantes do mirtilo fazendo no seu cérebro
Eles atravessam a barreira hematoencefálica, que é a barreira protetora que separa o sangue do cérebro, e chegam diretamente nas regiões onde o estresse oxidativo está causando dano. Eles neutralizam os radicais livres, eles reduzem a inflamação, eles ativam vias de sinalização que promovem a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar, criar novas conexões e se adaptar. Existe um estudo fascinante feito com adultos mais velhos que mostraram déficits de memória. Eles foram divididos em dois grupos. Um grupo tomou suco de mirtilo todos os dias por 12 semanas. O outro grupo tomou placebo. No final do período, o grupo que consumiu mirtilo mostrou melhora significativa em testes de memória, de aprendizado e de atenção. 12 semanas. Isso não é tempo, é quase nada. E o resultado foi visível, mensurável, real. Eu não estou te vendendo promessa. Estou te contando ciência. E a ciência diz que o mirtilo é um dos aliados mais poderosos que você tem ao seu alcance para proteger e recuperar sua função cognitiva. Deixa eu te falar agora de algo que vai soar simples demais, mas que tem efeito profundo: a cúrcuma. Esse tempero amarelo que a maioria das pessoas tem em casa e usa de vez em quando no arroz ou na galinhada. A curcuma contém curcumina, que é seu composto ativo, e a curcumina tem uma lista de efeitos neuroprotetores impressionante. A curcumina reduz a formação de placas beta-amiloides, que são depósitos proteicos associados ao Alzheimer. Ela estimula a produção do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, basicamente o fertilizante dos seus neurônios, a substância que faz com que novos neurônios cresçam e que as conexões existentes se fortaleçam. Ela também age como anti-inflamatório e antioxidante cerebral, atacando a inflamação crônica de baixo grau que está destruindo sua memória em câmera lenta. O problema da curcumina é que ela tem baixa biodisponibilidade quando consumida sozinha. Mas existe um truque simples que multiplica sua absorção em até 2000%. Você combina a cúrcuma com pimenta preta. A piperina presente na pimenta preta potencializa a absorção da curcumina de forma dramática. Então tempere seus alimentos com cúrcuma e adicione uma pitada de pimenta preta junto. Esse detalhe faz toda a diferença. Tem outro alimento que eu quero abordar com cuidado porque ele é subestimado de forma absurda. As nozes, não o amendoim, que tecnicamente é uma leguminosa, as nozes de verdade, nozes castanha do Pará, amêndoas avelã. Essas oleaginosas são ricas em vitamina E, em ácidos graxos insaturados e em compostos que protegem os neurônios contra o dano oxidativo. A vitamina E é um antioxidante lipossolúvel, o que significa que ela age especificamente nas membranas gordurosas das células, e como o cérebro é maioritariamente composto por gordura, a vitamina E tem um acesso privilegiado às estruturas cerebrais que precisam de proteção. Estudos mostram que pessoas com níveis adequados de vitamina E têm menor declínio cognitivo ao longo dos anos. A castanha do Pará, em especial, merece um destaque separado. Ela é a fonte mais concentrada de selênio que existe na natureza. Uma única castanha do Pará já te fornece mais do que a dose diária recomendada de selênio. E o selênio é essencial para a produção de enzimas antioxidantes que protegem o cérebro. Ele também está diretamente envolvido na regulação da tireoide. E quando a tireoide funciona mal, a memória vai junto. Então, uma ou duas castanhas do Pará por dia é um investimento pequeno com retorno enorme para a sua saúde cerebral. Mas agora eu quero te falar de algo que vai além dos alimentos em si. Porque não basta saber o que comer se você continua comendo coisas que destroem tudo que esses alimentos bons estão tentando construir. E eu preciso ser direto com você sobre isso, porque esse é o ponto onde a maioria das pessoas trava. O açúcar refinado é o maior inimigo do seu cérebro depois dos 50 anos. Não estou falando de açúcar de fruta, não estou falando de carboidrato complexo de alimento integral. Não estou falando do açúcar branco, do xarope de milho, dos ultraprocessados, dos refrigerantes, dos bolos industriais, dos biscoitos recheados. Esse açúcar causa picos de glicose no sangue que, com o tempo, criam um fenômeno chamado glicação. A glicação é quando as moléculas de açúcar se ligam às proteínas e às gorduras do seu corpo, incluindo as do seu cérebro, e as danificam. Essa é uma das razões pelas quais o diabetes tipo 2 está tão fortemente associado ao declínio cognitivo e ao Alzheimer. Alguns pesquisadores chegam a chamar o Alzheimer de diabetes tipo 3, porque o mecanismo de resistência à insulina no cérebro é parte central do seu desenvolvimento. Isso não significa que você vai virar uma pessoa que nunca come nada gostoso pelo resto da vida. Significa que você precisa entender o impacto do que você coloca na boca e fazer escolhas mais conscientes na maior parte do tempo. Uma fatia de bolo no aniversário da neta não vai destruir seu cérebro.
Uma dieta baseada em açúcar, farinha refinada e ultraprocessados todos os dias vai. Deixa eu falar agora de um alimento que é frequentemente ignorado quando se fala em saúde cerebral: o azeite de oliva extra virgem, não o azeite comum, não o refinado. O extra virgem, que é extraído a frio e mantém todos os compostos bioativos da azeitona intactos. O azeite extra virgem é rico em oleocantal, um composto com efeito anti-inflamatório comparável ao do ibuprofeno, mas sem os efeitos colaterais e agindo de forma sistêmica e contínua. Ele também contém polifenóis que protegem os neurônios e melhoram a comunicação entre as células cerebrais. Estudos com populações mediterrâneas que consomem azeite extra virgem diariamente mostram taxas significativamente menores de declínio cognitivo e demência. A dieta mediterrânea é consistentemente a dieta mais estudada e mais recomendada para a saúde do cérebro no mundo inteiro. E o azeite extra virgem é um dos seus pilares centrais. Usar azeite extra virgem no lugar de outros óleos vegetais refinados é uma das trocas mais simples e mais impactantes que você pode fazer hoje. Existe ainda um alimento que eu deixei para esse momento de propósito porque ele tem um efeito que vai além da nutrição: o chocolate amargo. Sim, chocolate, mas com pelo menos 70% de cacau. O cacau é rico em flavonoides, especialmente epicatequina, que aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, estimula a formação de novos vasos sanguíneos no cérebro e promove a neuroplasticidade. Pesquisadores da Universidade de Colômbia conduziram estudos mostrando que o consumo regular de flavonoides do cacau melhorou a memória em adultos mais velhos de forma estatisticamente significativa. Não estou sugerindo que você coma uma caixa de chocolate por semana. Estou dizendo que 1 ou 2 quadradinhos de chocolate amargo de alta qualidade por dia é um prazer que tem respaldo científico quando se fala em saúde cerebral. E isso, para mim, é uma das melhores notícias que a ciência produziu nos últimos anos. Agora eu quero te falar de algo que conecta todos esses alimentos a um objetivo maior. Porque quando você começa a comer com consciência, quando você entende que cada refeição é uma oportunidade de nutrir ou destruir seu cérebro, algo muda além do biológico. Muda a relação que você tem com o seu próprio corpo. Você para de comer no piloto automático. Você começa a perceber como se sente depois de cada refeição. Você nota quando a clareza mental aumenta, quando a memória responde melhor. Quando você consegue acompanhar uma conversa com mais facilidade, lembrar de nomes que antes sumiam, acordar com a sensação de que sua cabeça está mais leve. Esse processo não é imediato. Eu preciso ser honesto com você sobre isso. O corpo humano não muda em uma semana, mas ele muda. Em 4 semanas você já começa a sentir diferença. Em 12 semanas a diferença é visível para você e para as pessoas ao seu redor. Em 6 meses você vai olhar para trás e não acreditar que ficou tanto tempo sem prestar atenção nisso. E eu quero te falar de algo que vai além do que você come, mas que está diretamente ligado ao que você come: a hidratação. O cérebro humano é composto por aproximadamente 75% de água. Quando você está levemente desidratado, sua cognição cai, sua memória piora. Sua concentração fragmenta, sua velocidade de processamento diminui. E o problema é que a maioria das pessoas com mais de 50 anos tem uma percepção de sede reduzida. Você não sente sede com a mesma intensidade que sentia aos 30. Então você bebe menos água sem perceber. A solução é simples: estabeleça o hábito de beber água independente de sentir sede. Um copo ao acordar, um copo antes de cada refeição, um copo antes de dormir. Isso já garante uma hidratação básica que tem impacto direto e imediato na sua função cognitiva. Não é glamouroso, não é sofisticado, mas funciona. Deixa eu também mencionar o papel do intestino nessa história toda, porque as pesquisas dos últimos anos sobre o eixo intestino-cérebro são revolucionárias. O intestino e o cérebro se comunicam de forma constante e bidirecional através do nervo vago e através de moléculas químicas produzidas pela microbiota intestinal, que são as bactérias que vivem no seu intestino. Essa microbiota produz neurotransmissores, incluindo serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Ela regula processos inflamatórios que afetam o cérebro e, quando ela está desequilibrada, o cérebro sofre. Alimentos fermentados, como iogurte natural sem açúcar, kefir, chucrute e kombucha, alimenta essa microbiota saudável. Fibras presentes em vegetais, legumes, frutas com casca e grãos integrais servem de alimento para as bactérias benéficas. Quando você cuida do intestino, você está cuidando do cérebro também.
Essa conexão é real, é profunda e é cada vez mais reconhecida pela medicina moderna. Eu atendo pessoas todos os dias que chegam no consultório desesperadas com a memória, pessoas que chegam achando que estão desenvolvendo Alzheimer precocemente, pessoas que têm medo do futuro, que têm vergonha do presente, que escondem dos filhos que não conseguem mais lembrar das coisas. E o que eu vejo na maioria dos casos é que a dieta dessas pessoas é um desastre para o cérebro. Excesso de açúcar, déficit de ômega 3, falta de antioxidantes, desidratação crônica, microbiota destruída por antibióticos e ultraprocessados. Quando essas pessoas mudam a alimentação de forma gradual, consistente e sustentável, o que acontece é transformador, não é milagre, é ciência. É o cérebro recebendo o que precisa para funcionar. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com uma coisa. Compre mirtilos essa semana. Adicione sardinha 2 vezes. Troque o óleo de soja pelo azeite extra virgem. Coloque curcuma com pimenta preta nos seus ovos. Uma mudança por semana sustentada, consistente. Em 2 meses você terá transformado completamente a qualidade do combustível que o seu cérebro recebe todos os dias. E eu quero que você lembre de uma coisa fundamental: você não está lutando contra o envelhecimento, você está lutando pela sua autonomia, pela sua capacidade de estar presente nas conversas que importam, de lembrar do rosto das pessoas que você ama, de acompanhar o crescimento dos seus netos sem se sentir perdido, de viver os próximos 20, 30 anos com clareza, com presença, com a sensação de que sua mente está do seu lado e não trabalhando contra você. Isso é possível. Eu vi acontecer. Eu acompanhei pacientes que chegaram destruídos cognitivamente e que se recuperaram de forma que eles mesmos não acreditavam ser possível. A plasticidade cerebral, a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar e se recuperar, existe até muito mais tarde do que as pessoas imaginam. O cérebro não é uma máquina que se desgasta sem reversão. Ele é um órgão vivo que responde ao cuidado, que se regenera quando tratado bem, que surpreende quando você finalmente dá a ele o que ele sempre precisou. Então começa hoje, não amanhã, não na segunda-feira, hoje, na próxima vez que você for ao mercado, leve esse vídeo na cabeça. Peixe gordo, ovos inteiros, mirtilo, cúrcuma com pimenta, nozes, castanha do Pará, azeite extra virgem, chocolate amargo, alimentos fermentados, fibras, e água, muita água. Isso não é dieta. Isso é respeito pelo órgão mais complexo e mais precioso que você tem. Você merece chegar nos seus 70, 80 anos com a sua história intacta na memória, com os nomes, os rostos, as datas, as emoções, com a capacidade de contar quem você foi e de continuar sendo quem você é. E a alimentação é um dos caminhos mais diretos, mais acessíveis e mais poderosos para chegar lá. Não perca o nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele eu continuo essa conversa sobre saúde cerebral com algo que vai te surpreender ainda mais. Clique no card e confira, porque cuidar do seu cérebro não termina aqui.